Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro da Casa de Deus. Meus irmãos, iremos iniciar aqui a lição do número 10, onde vai falar sobre vale a pena esperar. O nosso textuário diz o seguinte: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Uma lição muito boa. A leitura bíblica em classe está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7. E depois Provérbios, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Diz o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7. Diz assim, olha: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Se folgar significa descansar, descansa com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, Provérbios, capítulo 4, versículo 1 ao 7, diz o seguinte: ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conheceres a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Então, é uma lição muito boa. Essa lição, cujo título é Vale a Pena Esperar, na verdade não é uma pergunta, mas uma afirmativa, uma afirmação. Ele não vai se apegar ao termo da palavra esperar, o significado da palavra esperar. Ele vai se apegar, essa lição ela se apega principalmente, como uma lição para jovens, para os jovens, então uma lição juvenil, então ela vai se apegar principalmente ao relacionamento, ao namoro dos jovens, que na verdade que é bom namorar, mas o que a lição nos aconselha, é que o namoro ele deve ser nos moldes cristãos, que na verdade, como a própria lição diz, que o namoro ele é uma preparação para o casamento. Então, é uma lição muito boa para o nosso aprendizado aqui. Antes de adentrarmos aqui na lição, eu fiz esse quadro aqui, esses dois, comparação entre o amor e a paixão, certo? E só para nós entendermos o que cada um significa, certo? O que cada um quer dizer na sua essência. Vamos começar por amor. Por exemplo, a palavra amor significa puro, aquele que traz pureza. O amor é um sentimento nobre, é benigno, não é invejoso, é altruísta. O que é altruísta? Aquele que não quer um interesse próprio, mas um interesse coletivo, certo? O amor aprimora os sentimentos, não falha, é verdadeiro. Então nós vemos aqui que o amor, ele é um fruto, vou botar aqui, olha, é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Então o amor é algo benigno, como já diz aqui, certo? É algo que vem de Deus. E quando nós passamos a amar, de todas as qualidades do cristianismo, o amor é maior. O amor é maior do que o dom de profetizar, o dom de falar em línguas, o dom de pregar. Qualquer dom, de todas as qualidades do cristianismo, o amor supera. O amor é maior do que tudo, certo? Se nós amamos verdadeiramente, então nós estamos aqui fazendo aquilo que Deus quer para nós, certo? Para a humanidade. Já a paixão, se nós compararmos com a paixão, certo? A paixão, ela é passageira, ela é ilusória, ela é cega. Às vezes a gente dá lugar à paixão e a gente vai, às vezes quando a gente cai em si, então não consigo enxergar isso, porque a paixão nos deixa cego, certo? A paixão leva ao pecado, certo?
Nós vimos exemplos bíblicos aí de Aminon, você vai falar sobre Aminon, filho de Davi, quando ele se apaixonou pela sua meia-irmã. E depois me perdoe a palavra, estrupou ela, ele deixou ela para lá. Então o amor ele cega, a paixão ela cega, ela leva ao pecado. A paixão é um desejo intenso e descontrolado. A paixão altera o comportamento e o pensamento. A paixão é uma atração violenta. A paixão é um desejo demonstrado de maneira totalmente extrema. Então, a paixão, assim como o amor é um fruto do Espírito, a paixão ele é uma obra da carne. Ele é uma obra da carne, certo? Então, assim como o amor, que é um fruto do Espírito, nós podemos dizer que a paixão ela é uma obra da carne, certo? A paixão ela não vem de Deus, o amor sim vem de Deus. Então, só para nós adentrarmos na lição, certo? Vai falar sobre relacionamento, sobre namoro, principalmente. Namoro entre jovens. Então, vamos adentrar na lição. Eu acho que você deu para entender mais ou menos a diferença de cada um. De tudo isso aqui, recapitulando, o amor ele é benigno, ele é bom. Olha aqui, ele aprimora os nossos sentimentos. Quando eu amo, eu cuido. Quando eu amo, eu desejo bem ao próximo. Já a paixão é ilusória, é passageira, leva ao pecado, é um desejo intenso e descontrolado. Ou seja, a paixão é uma obra da carne. Vou parar por aqui e iremos aqui adentrar no capítulo 1. Meus irmãos, agora voltando aqui no capítulo 1, vai falar o seguinte: posso namorar? Na verdade é uma pergunta. Aí se divide em 3 tópicos. O primeiro diz o seguinte: qual o propósito do namoro cristão? Segundo, qual a diferença entre paixão e amor? Já falei um pouco aqui na primeira parte. E terceiro, quais os princípios básicos do namoro cristão? Certo? Então nós vamos aqui, olha, o primeiro tópico, né? Qual o propósito do namoro cristão? Nós vimos aqui, meus irmãos, que o propósito do namoro, na verdade, é uma preparação para o casamento, certo? Aí tu não deve, eu vou namorar por diversão, por brincar. Não. Claro que também ele gera prazer, você está com uma pessoa que tem os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. A gente ter alguém que a gente possa confiar para conversar, dialogar, tudo isso é bom. Mas aqui o propósito normal, né, do namoro cristão, ele é o casamento, certo? E o casamento, se nós voltarmos lá para Gênesis capítulo 2, 24, nós vemos que é uma instituição divina, certo? Então o casamento é uma instituição divina. O próprio Deus criou essa instituição chamada casamento, que é a união de um homem e de uma mulher, onde ambos serão uma mesma carne, certo? Irão constituir uma família, certo? Ou seja, o casamento é algo, traz responsabilidade, certo? E Deus quer que nós sejamos pessoas, homens e mulheres com responsabilidades, certo? Essa ideia, eu não quero ter responsabilidade, então Deus busca homens e mulheres que queiram ter responsabilidades, certo? Olha aqui, vamos lá. Então, são 2 pessoas que decidem unir-se a fim de constituir uma família, certo? Portanto, namorar significa uma preparação para o casamento, certo? Que é uma instituição projetada por Deus. Nós vemos aqui que no segundo tópico, qual a diferença entre paixão e amor? Eu já falei um pouco aqui na primeira parte, mas aqui ele dá um exemplo, vai citar o exemplo do jovem Aminon, que era filho de Davi, certo? Então, o Aminon, ele era filho de Davi, certo? Que era meio-irmão, vou botar aqui, olha. Meio-irmão de Tamar, certo? E era meu irmão por parte de pai. Vou botar aqui, olha. Por parte de pai, que era Davi, certo? Então nós vemos que ele ficou apaixonado por Tamar. A Tamar era uma jovem, bonita, e ele ficou apaixonado de uma forma que queria se relacionar sexualmente com ela. Já começou errado porque era meia-irmã dele. Segundo, que ele já queria se relacionar sexualmente com ela. Certo? Nós vemos aqui que o namoro cristão, ele espera uma preparação para o casamento. Então, Deus se agrada quando o homem e a mulher se guardam para o casamento. Certo? Se alguém
cometeu esse erro de não esperar e já se relacionar, peça perdão a Deus, confesse para Deus, peça perdão e se volta a se guardar ou se casa. Se não, o próprio Paulo falou, se vocês não podem se conter, se casem, certo? Mas se conseguem esperar, esperem, se guardando para o dia do casamento. Se não podem se guardar, se casem. É o conselho que Paulo dá. Então Aminon, ele estrupou, podemos assim dizer, né? Ele obrigou a Tamar a se relacionar com ele, certo? Nós vimos aqui 2 Samuel capítulo 13 por diante. Nós vamos ver aqui que Aminon, é uma palavra meio dura, né? Mas realmente ele estrupou sua irmã. Ele obrigou ela a se relacionar com ele e depois abandonou ela, trazendo vergonha para ela, para a família de Davi, certo? Então nós vemos aqui que isso era uma paixão, que é assim quando ele conseguiu se relacionar com ela, ele deixou ela. E muitos, principalmente as moças, as meninas, tenham cuidado, porque muitos homens também querem somente se aproveitar. Depois que conseguem o que querem, deixam ela. Infelizmente também tem muitas mulheres que estão caindo, me permita a palavra, na gandaia, né? Só querem se relacionar sem compromisso, então estão errando diante de Deus. Então aqui vai dar esse exemplo aqui de Aminon, certo? Aí vai falar que a paixão é ilusória, que eu já falei aqui no início, certo? E o terceiro tópico vai falar sobre quais os princípios básicos do namoro cristão. Olha aqui, lembrando que o namoro é um momento de escolha com quem eu estou escolhendo para futuramente casar, certo? Então eu não devo olhar para uma pessoa, se a pessoa é rica, se a pessoa vem de uma família rica ou já tem um bom cargo no trabalho, tudo, não. Claro que tudo é um planejamento. Mas aqui, olha, primeiro passo, orar, certo? Os princípios básicos do namoro cristão. Tem que orar, apresentar a Deus em oração, dizer, Deus, essa pessoa é a pessoa correta para me casar, é uma pessoa correta para que eu venha constituir uma família. A oração, olha aqui, não se deve brincar com o sentimento das pessoas, com mentiras, com falsidades. Então tudo isso tem que ser deixado de lado, certo? Temos que ser verdadeiro e sincero. Olha aqui, lembrando que o namoro cristão, certo? Lembrando que o namoro cristão, vou botar aqui, olha, é um período de escolhas para conhecer a pessoa. A menina conheceu o menino conheceu a menina. Então é um momento de escolhas. Olha aqui, isso aqui é muito importante, ter a mesma fé, certo? A lição vai falar o seguinte aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14, né? Não está dentro de um jugo desigual, certo? Então é importante ambos ter a mesma fé, para quando chegar no dia de culto, ambos ir para o culto. Mas quando tem uma fé diferente, às vezes pode trazer complica um pouco. Isso é para quem está namorando, viu? Quem já está casado, se é casado com uma pessoa que não é cristã, ou que tem uma crença totalmente diferente, e ore para que Deus traga essa pessoa para o seio da igreja, que se converta, que entregue a Jesus a sua vida. Para quem já é casado. Quem é casado, quem é namorado, quem está namorando, quem vai namorar, é interessante namorar com alguém da mesma fé. Olha aqui, isso aqui é de extrema importância, viu? Saber, olha, o namorado ou a namorada respeita os pais, porque se não respeita os pais, não vai respeitar o namorado ou a namorada não, viu? Se não respeita pai e mãe, não vai haver respeito também no casamento, nem no namoro, certo? E é importante, se amam a Cristo. Se amam a Cristo, então vai ser um namoro saudável. Futuramente, quando se casarem, vai ser um casamento saudável, respeitoso. Claro que vai ter diferenças, claro que vai chegar o momento de um ficar um pouco chateado, mas tudo vai ser resolvido na base da conversação, da conversa, e sempre haverá amor, paz, respeito, perdão. Então tudo isso aqui vai falar sobre isso aqui. Amém? Vou parar por aqui e já iremos iniciar aqui o capítulo 2, que fala sobre os problemas que envolvem o namoro. Meus irmãos, agora voltando aqui no capítulo 2 aqui da lição, onde vai falar sobre os problemas que envolvem o namoro. Quais problemas são esses? Vamos lá. Olha aqui, os problemas que envolvem o namoro. Quando a idade não é o ideal. Aí vem aquela pergunta, e tem uma idade mínima? Não. Mas o que é que a Bíblia quer dizer? Que é interessante a pessoa ter
uma maturidade, uma certa maturidade, certo? Claro que um jovem de 13, 14, 15 anos, né, mais, ainda está numa maturidade em formação. Mas o interessante é quando tiver uma maturidade, né? E quanto mais tarde, melhor. Eu não estou dizendo também que você tem que namorar com 50 anos, lógico. Nós vimos aqui o exemplo do filho de Abraão, Isaac. A Bíblia diz que ele casou com 40 anos, mas isso não é uma regra, certo? Não é uma regra, lá em Gênesis não é uma regra que tem que casar com 40 anos. Mas o que nós podemos extrair dessa história de Isaac é que ele soube esperar, ele obedeceu os pais, ele soube esperar o tempo de Deus, certo? Se nós esperarmos aquilo que Deus quer para nós, se nós consultarmos a Ele, nós seremos felizes. Se a gente querer bular a lei de Deus, querer pular os conselhos bíblicos, vai trazer sofrimento. Então, quando a idade não é ideal, não tem uma idade mínima, mas o interessante é que enquanto mais tarde melhor, né? Depois dos 15, por aí vai. Então, enquanto mais tarde melhor, essa é a ideia. Um jovem de 10, 11, 12, 13 anos namorando não é normal, certo? O ideal é mais para frente. Até porque é interessante, olha aqui, uma maturidade para ter o relacionamento. Então não tem uma idade mínima, mas enquanto mais tarde melhor. Por quê? Como é que ficam os estudos? Infelizmente tem muitos meninos e meninas que quando começam a namorar, muitas vezes não obedecem os pais, deixam os estudos para lá. Muitas vezes saem até da igreja. Olha aqui. Então é interessante que obedecer a Deus, obedecer a pai e a mãe, estudar. Aí lá para frente, quando conhecer uma pessoa boa, uma pessoa de família, uma pessoa que vem de uma família que tem algo a ensinar, que tem maturidade, que obedece os pais, aí sim pode-se pensar em namorar e futuramente casar, certo? Olha aqui, Alisson vai falar o seguinte, olha aqui, ficar ou namorar? Qual é o conselho bíblico? É namorar, certo? Olha aqui, o conselho está aqui, é conselho. Conselho bíblico. O conselho bíblico é o namoro, certo? O conselho mundano é ficar. Ficou, aí não gostou, depois ficou com outro ou com outra e por aí vai. Mas o conselho bíblico é o namoro, certo? É o namoro baseado no respeito, certo? Quando os pais sabem, né? Dizer tanto os pais do menino como os pais da menina saber do namoro, certo? Então ficar não é legal, certo? Eu sei que às vezes para o jovem que está na escola, para o menino ou para a menina, vem aqueles colegas de escola, os amigos e amigas, aí você fulano quer ficar contigo. Aí às vezes, para ser uma pessoa, querer ser uma pessoa descolada, não, então eu fico, certo? Então tudo isso foge do conselho bíblico, certo? O ideal é namorar, certo? Olha aqui, a lição vai falar também sobre aí qual a idade, quando a idade não é ideal, quando se ultrapassam os limites, e são esses dois tópicos, certo? Então a Bíblia pede para a gente fugir dos desejos da mocidade, que tem a ver com os desejos da carne, certo? Os desejos da carne, vou botar aqui, olha, carne. E é esse negócio de ficar, de se relacionar com um com o outro. Infelizmente a gente tem muito nas escolas, né, as meninas, os meninos querem ficar com as pessoas mais descoladas. Mas o interessante é que essas pessoas mais descoladas muitas vezes é aquelas pessoas que não respeitam os pais, que não respeitam os professores, que bagunçam na escola. Mas aqueles que obedecem pai, que gostam de estudar, geralmente ficam mais de lado, escanteados. Isso é o que a mentalidade dos jovens pensa assim, né? Mas a lição pede para a gente fugir da mocidade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, né? Pede para a gente fugir dos desejos da mocidade, né? Da prostituição, 1 Coríntios 6,18. Lembrando que fugir não é um ato de covardia, certo? Quando diz fugir, é fugir daquilo que é errado, certo? Não tem nada a ver, não é igual a covardia, certo? Então, esses desejos da casa. Vamos ler aqui. 2 Timóteo,
tirar esse papel daqui. Então vamos ver aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: 2:22, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, os que com o coração puro invocam ao Senhor. E 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, vai dizer o seguinte: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, meus irmãos, é interessante nós fugirmos, certo? Lembrando que fugir não é um ato de covardia, mas um ato de obediência a Deus. Então, para terminar essa parte aqui, conselho bíblico nos recomenda para os jovens namorar, certo? Ficar é um conceito mundano, certo? Não é um conceito bíblico. Mas às vezes os jovens, eles acabam ficando porque geralmente esse ficar, quem vem trazer esse conselho são os amigos de escola. Aí às vezes para a pessoa querer ser uma pessoa descolada, não querer ser uma pessoa ultrapassada nos conselhos, né, nas suas ideias, aí acaba ficando. Mas que Deus nos guarde, abençoe os jovens, para aqueles que são solteiros, que Deus abençoe para que eles obedeçam a Deus e aos pais. No capítulo 3 aqui, certo? No capítulo 3, aqui não vai dar, a Bíblia ele não vai mostrar, porque alguns vai dizer o seguinte, para finalizar essa parte aqui, é porque a Bíblia foi um livro que terminou de ser escrito há pouco mais de 2000 anos, há pouco menos de 2000 anos. Então um livro, aí muitos vão dizer que é um livro ultrapassado, mas nós cristãos sabemos que é um livro que traz a mente de Deus, e a mente de Deus ela não fica ultrapassada, ela serve para o dia de hoje. E o que Deus quer é que nós sejamos felizes, e para ser feliz tem que obedecer a Deus. Capítulo 3, para finalizar, vai falar sobre os problemas o padrão de Deus para o relacionamento. Aí vai falar sobre sondando o coração para evitar a paixão, os fatores indispensáveis ao namoro cristão e entendendo o tempo de Deus para todas as coisas. Primeiro, se nós lermos lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vai dizer que o coração é enganoso. Lembrando que o coração tem a ver com o nosso intelecto, com a nossa mente, com aquilo que nós pensamos, certo? Ou seja, para nós entendermos o seguinte, quando alguém está namorando, certo? E esse namoro, ele vai tirar a paz, tira o sono, tira o apetite, leva ao pecado, leva à pornografia, leva à masturbação, entre outras coisas, esse relacionamento ele não é de Deus, esse relacionamento ele não é bom, certo? Para quem está namorando. Se já está casado e está passando por isso aqui, ore a Deus, consulte a Deus e peça ajuda divina, ajuda de Deus, para que Deus possa transformar a vida da pessoa que está fazendo isso, seja mulher ou seja homem, quando é casado. Quando é namorado, quando estão namorando e está passando por tudo isso aqui, nós temos que confessar os pecados diante de Deus, consultar a Deus e consultar os pais, certo? Mas, no caso do namoro, não está sendo um relacionamento benéfico, certo? Não está trazendo benefícios. Quando o namoro tem que trazer benefícios, certo? Olha aqui, o namoro, padrão divino, a gente está falando do padrão bíblico, certo? Tem que ter um respeito mútuo, certo? Filipenses 4:8, vamos ler aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos ler. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então, meus irmãos, tem que ser algo,
o namoro tem que ser um respeito mútuo. Não houve respeito, se não está havendo respeito no namoro, e quanto mais no casamento. Olha aqui, tem que ter um compromisso de ambas as partes, tanto da menina como do menino, certo? Tem que ter um compromisso entre os dois para namorar e futuramente casar, certo? Não tem que ser um namoro com compromisso, não um namoro sem compromisso, certo? Um namoro sem compromisso vai levar à prostituição, certo? Vai levar à fornicação. Fornicação é sexo antes do casamento, certo? Então, tem que ter respeito, certo? E para finalizar, vai falar aqui, olha aqui, vai falar namoro. Olha aqui, sexo. Sexo, eu botei aqui, ele é bom, porém, para quem é casado, certo? O sexo ele é bom, porém, para quem é casado. Fora do casamento, o sexo não é bom, certo? Vou repetir, o sexo ele é bom, ele foi criado por Deus, ele é abençoado por Deus, desde que seja feito entre um homem e uma mulher casados, quando eles são casados. Não são casados, então o sexo ele não é bom, certo? Deu para entender? Bem claro aqui, sexo é bom dentro do casamento. Fora do casamento, tem que se guardar até se casar. E aqui na lição ainda vai falar sobre guarda o teu coração, né? Vai falar sobre o coração é o centro do intelecto. Vai falar que do coração procede os pensamentos, sejam bons ou sejam maus, certo? O coração é o centro das emoções. Geralmente a mulher é mais emotiva do que o homem, certo? É do coração que vem um coração alegre, um coração amoroso, um coração medroso, um coração corajoso. Tudo isso, um coração arrependido. Então, é o nosso coração que vai trazer os nossos sentimentos, sejam bons ou sejam maus. Porém, lá em Jeremias 17, versículo 9, diz que o coração ele é enganoso. Tem pessoas que dizem assim, eu vou seguir o meu coração, vai quebrar a cara, viu? Vamos ler aqui Jeremias. Aí a gente vê muito isso, né? Pessoas dizem, eu vou seguir o meu coração, vai quebrar a cara, certo? A própria Bíblia diz que o coração do ser humano ele é enganoso. Jeremias 17, versículo 9, vai dizer o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Então, meus irmãos, paz do Senhor, eu vou parar por aqui. Acho que Deus, para vocês entenderem, então, o padrão bíblico para o namoro é o respeito mútuo, é o compromisso. O namoro deve ser uma preparação para o casamento, é um momento de escolhas, certo? O namoro ele deve ser respeitoso. Vai escolher alguém para namorar, procure saber alguém que respeita os pais, certo? Que ama a Deus, que ama a palavra, que tem a mesma fé. Tudo isso é interessante. O padrão para o namoro segundo o mundo, certo? Um padrão mundano. Aí já começa a namorar, já começa a se relacionar sexualmente, já começa a entrar no mundo da bebida, das drogas, não respeita Deus, não respeita os pais, e tudo isso gera consequência, certo? Lá na frente a gente vai sentir o baque. Aí então, o que a lição quer dizer é o seguinte: você é solteiro e é jovem, ou mesmo que já passou um pouco da idade, mas ainda é solteiro, escolha um namoro segundo os padrões bíblicos, certo? Se for seguir um padrão mundano, de uma forma bem simples para entendermos, vai quebrar a cara. Então, paz do Senhor, vou parar por aqui e nos encontramos na próxima lição. Que Deus abençoe você essa semana e que a sua casa seja um pedacinho do céu.